Eu sou fisioterapeuta de formação, acupunturista e agora radiestesista. Agora há alguns anos. Não tantos anos como os meus amigos, quiçá fosse, mas estamos aí na luta, tá? Eu vou oficialmente hoje apresentar a minha técnica que se chama radiestesia genética. Então, é uma apresentação oficial da nossa técnica, para vocês terem uma ideia. Para quem não conhece, né, fora os nossos alunos que estão aqui, para quem não conhece, ter uma ideia do que a gente faz com a nossa técnica. Então, é uma coisa, obviamente, não vou poder dar o curso, porque o curso leva meses, mas é para vocês terem uma ideia do que a gente pode avaliar com a nossa técnica. Como foi bem dito pelo Sérgio, ninguém cria nada. A gente busca isso daí no inconsciente coletivo. É só você ter conexão. Então, vamos começar. Eu vou contar rapidinho a história dessa técnica, que é assim. Essa técnica existe há uns 40 anos, tá? Ela começou com o meu mestre, que é o professor Carlos Alberto Zimmermann. Cadê? Tá lá, ó. Faz tchauzinho para nós. Tá? Ele que começou essa técnica, é meu mestre. Ele era procurador do Banco de Boston, fazia administração de empresas, ganhou um pêndulo de um cliente que o cliente disse, veja, isto mexe. Ele largou o emprego e foi para casa. Tá bom? Foi para casa, mexer com o pêndulo, ficou lá trancado vendo se o pêndulo mexia. Ele não sabia nem o que era sim e o que era não. Tá bom? E a partir daí a gente teve essa técnica maravilhosa que vocês vão ver. Nós temos crescido em discípulos porque o pessoal está testando e vendo que funciona, que a gente não está aqui falando besteira, tá bom? Então, o seu Carlos, o professor Carlos, começou essa técnica sem saber nada, ele não era da área da saúde, não era nada, e começou a pesquisar por pura conexão. Isso aí, então, tem uns 40 anos. No decorrer da coisa, como meu mestre, eu fui aprendendo, e aí achei que algumas coisas eu deveria transformar, de acordo com o meu subconsciente. Aliás, essa é a nossa diferença, não é isso? Então, cada um dos nossos alunos também pode criar em cima da nossa técnica. Essa é a liberdade. Liberdade é você poder usufruir do seu livre-arbítrio. Todo mundo fala de livre-arbítrio, mas ninguém usa. Ou na hora que o outro quer usar, o outro vem e fala, isso não funciona. É bonito. Sabe? Então, filosofia é muito legal, mas na prática o negócio tem que funcionar. Tá? Então, a técnica começou há 40 anos, ela era uma técnica mais complicada, assim, em nível de vamos usar mais pedras, vamos usar mais gráficos, depois foram transformando os gráficos, ele foi buscando conexão e foi mudando e foi ficando cada vez mais simples. Então, a nossa intenção é o quê? Simplificar. Né? Por que massagem tem que doer para fazer efeito? Não é assim? Por que eu tenho que ralar 24 horas por dia para o meu dinheiro ter valor? Tudo preconceito. A gente tem isso, a gente traz isso já de barriga. É o que a gente escuta. Então, essas informações já estão enfiadas na nossa cabeça. A nossa técnica é muito simples, é só treinar. Tá? É uma técnica diferenciada, porque tem várias origens diferentes. A gente trabalha com uma organização diferente, por isso diferenciada. Não em arrogância, mas em organização. Isso faz a diferença. Tá? A diferença faz naquilo que você se propõe a fazer, colocar sua mente e acreditar que vai. Caso contrário, você pode ter a melhor técnica do mundo e você não vai fazer nada. Porque a diferença está em cada um de nós. Né? A gente faz a diferença, ok? Muito bem, então essa é a história do meu mestre. E aí chegou uma época que eu achei que eu podia seguir o meu caminho. E transformei algumas coisas. Né? A técnica já não é mais a mesma, mas tem como base a técnica do meu mestre. Bom, rapidinho, vamos lá, passando para vocês terem uma ideia, porque é a apresentação da nossa técnica, ok? A gente trabalha com gráficos e aqui vocês vão ter uma ideia de tudo que a gente pode ver com essa técnica, tá? Isso aqui, depois, só ilustrativo mesmo, tá? Então, assim, primeira coisa, a nossa régua é essa régua, o Vibronda, não é Bovi, tá? A gente trabalha com ela porque a gente acha que ela tem mais sutileza de informação. A gente tem um lado físico, a gente tem um lado psíquico, a gente tem como saber se você está mais psíquico, se você está com mais problema físico. Então, é uma régua que deu um pouquinho mais de informação para a gente. Então, a gente trabalha com Vibronda, ok? Isso é uma coisa que é diferente, é nossa.
Bom, um tratamento que a gente faz chama-se timoterapia. Timoterapia faz o quê? Aumenta a imunidade energética das pessoas. Obviamente, se você está com a imunidade energética baixa, a sua física já foi. Né? A gente trabalha muito com o quê? Corpos sutis. Então, quando dá tempo da gente pegar preventivamente, ótimo, né? A gente já pega aqui a coisa, sem estar em corpo físico ainda. Quando não, a gente pega o corpo físico e vamos atrás também. Tá? Então, timoterapia é um gráfico simples. Vai ser muito estranho para vocês, porque quem não conhece a técnica fala, né? Mas é só saber usar. Tá? É muito simples. Então, isso aqui a gente usa para aumentar a imunidade energética e física. Mas aí, é só o gráfico? É só o gráfico. Esse gráfico não está feito à toa. Aliás, tudo que vocês vão ver aqui tem um porquê, tem uma conexão, não está jogado aí de qualquer jeito. Se tiver aspas num lugar, é porque as aspas têm sua vibração própria e isso faz diferença naquilo que a gente usa. Então, nada é o acaso, nada, né, seu Marcos? Não é isso? Ok. Timoterapia, só para vocês terem uma ideia. Nós temos um semicírculo que só vem origens. Então, olha quantas origens a gente tem. Autossugestão, está no nome já, né? Você coloca em você mesmo. Ah, não, mas eu sou super o quê? Super otimista. Uhum. A maioria das pessoas, infelizmente, são negativistas. Tá? Então, a gente, por autossugestão, a gente já adoece. Vamos lá. Energivamp. Vocês sabem que existem os vampiros, não é isso? Então, nós temos vampiros comuns e vampiros de laço de sangue. Vampiros comuns, nós. Nós com nós. Vampiros de laço de sangue, família. Tá? Então, a gente trata também os vampiros. A gente tem semicírculos para achar os vampiros e dentro da técnica a gente tem que tratar o vampiro de uma forma rápida, para que ele saia do pescoço do nosso paciente e a gente dê continuidade a esse paciente, ao tratamento dele. Tá? Então, eu tenho que ir na origem, não tem? Se a origem é de um vampiro, eu tenho que dar uma tratada nele, ver aonde ele está entrando em mim, para que eu fique livre dele, pelo menos nesta hora. Veja, o vampirismo é uma coisa corriqueira, como a convivência. Vocês não convivem? Vocês não trocam informações? Vocês não trocam energias boas, mas também trocam energias ruins. A gente tem gente que a gente vai dar uma deitadinha no colo, 5 minutinhos você sai tinindo. A pessoa está ameixa, passa, né? Você acabou com ela, mas você sai tinindo. Não tem isso? Então, a gente tem gente assim. Veja, 99,9% dos vampiros são inconscientes. A não ser aqueles que querem ver a gente mesmo bem. Sabe? Quando quer ver a gente bem seca, bem fria. Então, porque tem, não tem ou não? Todo mundo é bonzinho? Infelizmente a gente sabe que isso tem, em diversos graus, né? O povo se preocupa com o que você faz e não com o que ele faz, ok? Bom, então a vampirada está aí em diversos níveis, em diversos graus, e a gente tem isso como origem a ser tratada, tá? Vícios. Nós vamos ter uma palestra aqui da radiestesia genética, falando só de vícios na nossa visão. Tá? Que não é só vício, fumo, cigarro, não é nada disso. A gente vai ver onde estão os vícios. A gente tem vício de cor, a gente tem vício de som. Nós temos exemplos de pacientes que a Tatiana vai falar, com síndrome do pânico, com toque, que só por causa de som, tá? E que transformando isso daí a pessoa melhora. Então é muito legal, tá? A palestra dela vai ser à tarde, depois do almoço. Tá bom? Tatiana Rodelo. Bom, então vícios, ela vai explicar melhor para vocês. Emocional, está dito, emocional, né? Isso é uma origem pura. Ninguém tem origem emocional, tem? Não? Então, beleza, estamos tudo livre, tá bom. Medicamentos, a gente sabe que tem muitos medicamentos, aliás, a maioria dos medicamentos tem uma vibração, uma frequência vibracional baixa, não é isso? Então, isso também é uma coisa de vício, que a Tatiana vai falar depois. As pessoas que trabalham em farmácias, trabalham em locais onde tem substâncias químicas e estão sofrendo esses ataques, né, de frequência muito baixa o tempo todo. Então, medicação. Ok, para quem é médico, pode trocar medicação, não pode? E quem não é médico, faz o quê? Troca medicação? Médica. A gente troca? Não, né? Quem não é médico? Quem não é médico, você acha que deve trocar? Eu acho que sim. Aqui, né? Aqui, ela é médica, ela acha que sim. Aqui, né? Se a gente trocar lá fora, sabe o que dá, né?
Sabe o que é isso? Cana, tá? A gente vai em cana. Então, a gente tem como trabalhar esse tipo de origem de medicação com frequência baixa e, através disso, a gente pode fazer esse tratamento através de gráficos, a gente pode fazer esse tratamento com a continuidade mesmo do tratamento e indicando os médicos para que eles vejam que o paciente está melhorando. Tá? É muito difícil a gente trabalhar com radiestesia, porque muitas coisas a gente sabe que poderia mexer, mas a gente não pode mexer. Tá? Então, a gente fica muito entre a parede, a cruz e a carteirinha, bonitinho, né? Então, mas a gente fica, porque a gente está vendo um monte de coisa, está sabendo um monte de coisas, então nós temos que orientar para que se tenha uma saída melhor, sem a gente ter que encarar isso daí, porque não é a nossa profissão, não é a nossa função. Tá? Quem falou? Oi? Né? Ok. Depois você pega. Então, pois é isso aí, né? Mas num congresso aqui nós não podemos mudar a medicação, né, menina? Ok, então. Isso. Isso, vamos nós, é bem por aí. Beleza. Bom, hereditário. Hereditário é uma coisa que para nós funciona assim. Não é hereditário porque é genético puro, tá? É hereditário porque a gente tem uma energia que passa através de laço de sangue, mas é energia, é um DNA energético. Eu já dei uma palestra sobre DNA energético e a gente sabe que essas coisas passam. Até a 12ª geração de antepassados a gente tem influenciando nas nossas vidas até hoje. 12 gerações de antepassados é gente pra caramba, não é? Lá para trás é tempo para dedéu. E a gente está vibrando esse povo. Tá? Então, não estou falando de DNA genético, estou falando de DNA energético. Vocês já ouviram falar daquelas histórias que se repetem? Ah, na minha família, todas as minhas tias ficam viúvas. Ah, na minha família, meu bisavô era rei do café, teve um império, faliu. Meu avô era rei da cana, teve um império, faliu. Meu pai era rei não sei do que, faliu, e eu estou indo para o mesmo caminho. Vocês acham que isso é coincidência? Aliás, coincidência não existe, não é isso? Então tá, histórias que se repetem, é só vocês buscarem nas famílias de vocês ou em conhecidos. A gente sempre tem uma história que se repete. Tá? Isso é DNA energético. E a gente tem como cortar antepassado disso daí, por um tempo. O tempo necessário para que você possa ser você mesmo e pensar com a sua energia. Pensar com a energia, entenderam o que eu falei? Pensar com a energia. Tá? É muito diferente a gente falar de um pensamento consciente e um pensamento que está em nível subconsciente e supraconsciente. Para quem é radiestesista sabe do que a gente está falando. Né? O nível da consciência e os outros dois níveis superiores. Então, a gente tem como cortar os antepassados no tempo que é necessário para que o paciente possa agir com as próprias pernas. Porque não dá para cortar a raiz para sempre. E a gente também não quer isso. Né? Ou as raízes só têm coisas ruins para passar para a gente. Não, né? Então, a gente quer vibrar aquilo lá da melhor forma possível. Mas aquilo que não está fazendo bem para a gente tem que cortar. E tem como através da técnica. Tá? E é também muito simples. E por ser muito simples, muitos dizem que não funciona. Não os que usam, porque os que usam estão vendo que funciona. Tá? Agora, é muita simplicidade para ser tão funcional. Ok. Vamos lá. Físicos. Quando a gente tem os problemas físicos mesmo da pessoa, e aí a gente tem a vasta gama de gráficos. Eu vou mostrar poucos gráficos, mas são os gráficos da técnica, não são comuns ao uso. Tá? Alimentação. A gente tem vários tipos de influência negativa de alimentação. Você pergunta para o paciente, você come bem? Como? Né? O que você come? Ah, eu como aquela linhaça com mamão com Activia de manhã. Isso é super bom. É super bom para quem? É super bom para você? É super bom porque todo mundo fala que é super bom? Gente, não existe comida que seja boa para todo mundo o tempo todo. Nós somos muito dinâmicos, nós não estamos parados. O que é bom para mim hoje de manhã, à tarde já não é mais. Obviamente que não dá para a gente seguir essa frequência, senão a gente fica louco. Porque se eu trato um paciente às 7 horas da manhã e pego ele ao meio-dia, ele é outro para mim, ao meio-dia. Tá? Óbvio que a gente tem que ter bom senso, senão a gente pira. Tá? Mas a gente faz análise da dieta, que é a dieta radiestésica, na verdade,
que a gente vai ver tudo que está bom para a pessoa por um determinado tempo. Tudo isso perguntado para o pêndulo, para o subconsciente do paciente. Tá? E aí a gente vai renovando as dietas. Mas assim, não é com quantidade, não é com nada. A não sei que a pessoa precise, né? Porque a gente fala, monta todo o conjunto do que você gosta. Inclusive pizza, doce, nananana. Você coloca pizza marguerita liberada. O cara vai lá e come 2 pizzas inteiras. Você acha que não dá, né? Então, para quem precisa de quantidade, a gente faz quantidade. Caso contrário, bom senso para aplicar aquilo que você tem em mãos. E isso vai mudando. Então, às vezes dura 12 dias, depois passa mais 18 dias, e a gente vai mudando o conjunto energético. Então, o que a gente quer é que as pessoas entendam que a comida não é comida, a comida é frequencial, que o som é frequencial, que a cor é frequencial. A gente está no mundo de energia, a gente não está no mundo do comer arroz, do enxergar lilás. Cada coisa tem sua frequência de energia. E é com isso que a gente trabalha. Por isso a gente não tem rótulo. A gente não tem nome nas coisas. A gente vê o que é, de acordo com a energia daquilo que se mostra para a gente. Então, cada paciente é novo a cada momento que chega para a gente. O mesmo paciente. Tá? Então, o trabalho é sem rótulos. O que tem rótulo não está legal, porque é padronizado. E nós não somos padronizados. Nós somos individuais. Tá bom? Se eu sou diferente de manhã e à tarde, imagina eu me comparar com mais 2 que têm a mesma dor lombar que eu tenho. Vocês acham que dá para fazer isso? 3 dores lombares. Existe isso? Imagina, sua dor lombar de manhã tem uma frequência de 5.000 angstroms, por causa da influência da sua tia que está vibrando em você, porque ela teve um câncer de rim. Legal, né? Aí a gente corta, você continua com a dor, porque já instalou no físico. E aí a causa vem e é outra, e você vai tratando. E a gente vai tratando o paciente de fora para dentro, que nem cebola. A gente vai tirando as cascas e vamos embora. E vamos entrando. Tá? Então, a gente dispõe de gráficos, muitas vezes específicos, e muitos comuns aqui, mas faz parte da técnica. E a função da palestra hoje é realmente apresentar a técnica para vocês. Para os nossos alunos, estão tudo por dentro já, né? Prestigiando a técnica. Para quem não conhece, está aí. Ondas negativas. Quando a gente tem ondas negativas como origem, a gente tem várias coisas para analisar. Geobiologia e geopatogenia. A gente vai neutralizar o ambiente. Aqui tem uma discussão muito grande entre os nossos amigos radiestesistas, porque cada um trabalha de um jeito, e aí existem divergências. O que é importante é que a gente teste e veja resultado. Eu falar que a tua técnica não funciona sem testar, é leviandade. Então, é o seguinte, a gente está aqui para qualquer um que quiser testar, para ver se funciona ou não. Eu não tenho que satisfazer a vontade de ninguém, mas eu acho que é muito legal que aquele que duvide vá testar antes de falar mal. Isso acontece bastante. Como o Sérgio falou, aqui é uma guerra de egos. Aqui por quê? Porque a radiestesia é uma coisa que teoricamente é você que fez, não é isso? Teoricamente foi você que fez. Teoricamente foi você que fez. Teoricamente, porque quem fez foi o paciente, a gente só foi caminho. Não é? Mas fui eu. Fui eu. E esse eu vai crescendo de um tanto que daqui a pouco explode. Sabe? E eu nada. Quanto mais eu você achar, maior será seu tombo em seguida. Agora, se abra. Se você é radiestesista, parte do pressuposto que sua mente é aberta ou não. Porque não é qualquer um que vem para esse congresso. Não é verdade? Para escutar isso daqui? Então, veja. Ou você se abre para o que é novo, testa e depois fala, ou então não fala mal. Tá bom? E a nossa técnica é muito discutida, sim. Muito. Então, está aqui o convite, quem quiser conhecer. Então, a gente tem neutralização de ambientes, artigos no corpo, como piercings, brincos e etc. E tal. A gente tem muita coisa aí no corpo, que não é só piercing, mas brinco, anel de antepassado, anel de liga de antepassados, que pegou o anel da avó, que misturou com o ouro do bisavô, que misturou com o ouro de não sei quem, você vai lá e usa. Olha que lindo. Te dando câncer de fígado. E agora? E agora vamos jogar fora. Não. Quer morrer de câncer de fígado? Não, então joga fora. Aí vem o apego, percebe? A gente trabalha aqui nessa técnica com muito desapego. Desapego. A hora que você fala, vamos mudar, vamos trocar, vamos tirar,
tem aquela coisa da rejeição. Vocês vão ver uma história, para quem assistia, de vícios, do barril de pinguinha do médico que nós tratamos, né? Muito legal. Tá? Vocês vão ver o que é desapego. Tatuagem. Tatuagem antigamente era assim, você fez tatuagem? Então vai lá, raspa, tira. Aí você tira e vira o quê? Cicatriz. Então veja, as coisas são muito simples, gente. Basta você estar conectado. Você precisa tirar uma tatuagem da pessoa ou basta você corrigir? Vamos pensar um pouco? Correção. Simples. Refazer, desenho. Nós trabalhamos com o quê? Formas geométricas, não é isso? Tatuagem é o quê? Impregnação de uma forma geométrica, impregnação de energia. Você tem que mudar aquilo que é de acordo com o paciente. Fez a tatuagem e começou a passar mal, vamos corrigir, vamos mudar a sua forma geométrica. Como? Aí vai de cada um. A gente tem como orientar a mudar, a pingar, isso aqui a gente vê também na técnica, mas é muito simples, não precisa nem fazer técnica para fazer isso. É só usar um pouquinho a cabeça. E funciona, tá? Aí faz de conta que, como antigamente mandavam tirar a tatuagem, virou cicatriz. Faz de conta, né? Virou cicatriz. Então, a gente tem trabalhos muito legais com cicatrizes externas. Externas são mais fáceis, porque a gente, teoricamente, está vendo, né? E as internas? Pois é, a gente trabalha muito à distância, né? Com essa parte de cicatrizes, de tatuagens, até corrigir. Mas, no caso de cicatrizes, mais ainda. A gente usa, assim, coisinhas básicas. Se pegar um contorno de corpo, preto, está feito ali. Você simula a cicatriz e corrige. Tá? E aí? E aí acabou. Tá bom? Acabou. Acabou a técnica. É você corrigir. A gente tem gráfico para isso, a gente tem energia de forma para colocar nisso. Você pode desenhar em cima. Gente, vamos usar a cabeça. Vamos usar a cabeça. A mente, a era mental está aí. E você ficar batendo no que é só lá atrás e não se abrir para novas coisas, não dá. Então, basta vocês estarem conectados e a coisa vem. Isso não é privilégio de 1, de 2, de 3. Isso é da gente, é da raça. É usar a mente. E para usar a mente, basta treinar. Não treinou, enferruja, como tudo. Agora, abrir a mente, né? Porque senão vai enferrujar mesmo. E aí vai ficar. Mas tudo bem. Magia. Já ouviram falar de magia? Que não é mágica? Pois é, magia. Magia é igual a quê? Vocês acham? Hã? Não entendi. Isso, boa. Feitiçaria bonito. Ficou bonito, é isso mesmo. Feitiçaria. Macumba. Nossa, mas você mexe com espíritos? Não, eu não mexo com espíritos. A nossa técnica não mistura espiritualidade nem crença de ninguém com a ciência que a gente aplica. Tá? Então é um grave erro qualquer um dos nossos discípulos sair falando que a gente está falando de presença de espíritos e destas coisas. Eu aqui, como professora da técnica, não posso me colocar como crença, porque eu não existo para isso. Entende? A técnica é isso aqui, é trabalhar a mente e não tem essa mistura. A gente fala em energia, cada um vai atribuir a esta energia o nome que entender, que quiser, de acordo com a crença que tem. Por isso, um dos grandes erros que existem é falar que radiestesia é misticismo, é esoterismo, é isso. Não é nada disso, não é nada disso, gente. Eu não preciso de turbante nem de barraca para atender. Tá certo? Não é disso que eu preciso. Eu preciso estar ali pronta para usar a minha mente. Ponto. Tá? Então não vamos misturar essa história de crença. Cada um pode imprimir do jeito que enxerga. É outra conversa. A técnica está aqui deste jeito. E aí, quem disse que você vendo de um jeito não está legal? Claro que está. É seu. Você precisa enxergar, não eu. Então, o que você enxerga faz toda a diferença. Você precisa satisfazer a sua mente. O desenho que você vai colocar é seu. O meu desenho, com certeza, é diferente. Tá? Essa é a nossa individualidade. O que vai satisfazer a sua mente, com certeza, não satisfaz a dela. E se você não convence sua mente, você tem trava mental. E se você tem trava mental, você não realiza. Então, vamos tirar as travas mentais. Já no pensar quadrado e fechado, não possibilitando que as coisas cheguem a gente. Sabe aquela história?
pega duas pessoas, na primeira, 2 buracos de 10 metros de profundidade e escuro, tá bom? A primeira eu jogo e falo assim, esse aqui tem 10 metros, bum, sai daí. E jogo o segundo, só jogo. Falo, sai daí. Quem vocês acham que sai? O que sabe que tem 10 metros? Ou o que não sabe nada? O que não sabe nada. Por quê? Porque eu já dei limite para o primeiro. Imagina 10 metros, como que eu saio daí sem nada? Gente, a gente sabe que sob efeito de hipnose, a gente realiza feitos. Por quê? Porque você sai do consciente. Quando você tira o seu limite consciente, que é o que mais atrapalha a gente na vida, é a hora que você voa. Então, sob hipnose, você entra em outro estado, né? Você tira as suas travas mentais. E o que o povo faz com o povo? Já limita. Você não pode. Você não consegue. Isto aqui ninguém consegue. Gente, quem tem direito de fazer isso com a gente? Quem? Então, sejam livres, por favor. Ninguém pode chegar para você e falar o que você faz. Não rola. Não rola para quem? Para você, que está falando para mim? Eu sou livre. Então, base de um excelente radiestesista é ser livre e mente aberta. Caso contrário, você fica bitolado e vai seguir só como carneirinho que os outros te falam. Que sem graça, é sem graça. Você ser coadjuvante da sua própria vida é muito ruim. Mas que prepotência. Não. Tem preço você ser livre também. Tudo tem preço. Mas você é arrogante. Não, eu sou eu. Gostou, não gostou, pega eu. E agora? Eu pago preço por isso. Você paga preço por isso. Você paga preço por isso. Cada um escolhe o que quer, gente. Agora, não venha vocês fazer de vítima, porque assim, né? Eu estou doente, sabe por quê? Porque meu vizinho, ele enterrou uma caveira de burro na frente da minha casa. Sabia? É por isso que minha vida não vai para frente. É. E você foi lá tirar a caveira de burro que você sabe que ele enterrou? Não, então se ferre. Mesmo. Sabe por quê? Porque você é burro 2 vezes. Você sabe e não resolve. E agora? Gente, a nossa atitude, isso de ser humano, sem falar em radiestesia. Sendo radiestesista, pior ainda, porque a lei da ação e reação é automática. Você pensou, o fluxo é natural. Buf! Não é assim? Para quem trabalha em conexão. Se você sabe que o teu vizinho, então, enterrou a caveira e você está lá à mercê, parabéns, dobre-se. Dobre-se e viva a sua vida ajoelhado. A vida é sua. Então, vamos começar a pensar nas nossas posturas de energia. Postura de energia de viver. Para a gente poder mudar, criar. Criar no sentido, vamos buscar as letrinhas em outras dimensões e trazer para cá para juntar. Não é isso? Isso é o nosso criar. Mas para a gente poder chegar lá, a gente tem que estar aberto, conectado, livre, sem ser escravo do que falam por aí ou escravo do que você escutou por aí. E muitas vezes você escuta numa boa, porque a nossa mãe foi criada assim, nosso pai foi criado assim, o vizinho foi assim. Então, ou a gente continua nessa, ou a gente muda e vamos abrir isso daí. Sutilizar. Como radiestesistas que são, vocês têm o dever de sutilizar. Mas isso aqui tudo é uma viagem. Bom, se isso é tudo uma viagem, primeiro, eu não sei o que você está fazendo aqui. Segundo, se você está a fim de embarcar na viagem, bota a sua mente com tudo. Senão, entrar meia boca não funciona. Funciona? Fazer coisa pela metade, melhor não fazer, vocês não acham? Isso é energia. Um monte de gente não tem sucesso nas coisas que faz, porque a sua energia não é de vitória. Que arrogância. Não, eu quero vencer, eu vou entrar derrotado, eu não sou burro. A gente está falando aqui de coisas básicas, de energia básica, que faz diferença na nossa mente, que faz diferença no que você cria, que faz diferença no que você trata. Não me importa o que o outro está falando, desde que eu esteja servindo ao meu próximo e vendo o resultado. Quem tem que acreditar em mim é meu paciente. Numas, hein? Porque a nossa técnica entra. Vocês sabem que o que a gente faz para o outro sempre vai entrar. Desculpa, não existe corpo fechado nessa tridimensão. Não existe. Sabe por quê? Porque a gente, antes de tudo, tem que cuidar do corpo. Então, você tem que estar perfeito em alimentação, em sono, em sexo, em atividade física, em meditação e oração. Quem aqui está assim? Parabéns.
Você está em equilíbrio. Então você está de corpo fechado. Nem monge tibetano mais, coitadinhos. Não consegue mais? Estão tendo diarreia quase todo dia, sem sair de lá e, ó, meditando. E agora? E agora, gente, o astral está baixo, a energia está mudando, vocês estão sentindo. Nós estamos com muito menos horas no dia. Isso é real, o eixo da Terra virando. Os polos estão virando, daqui a pouco bússola está explodindo, satélite não vai existir. E nós aqui, ó. O quê? Vocês estão aqui para realizar? Então vamos que é a hora. Ok, eu me empolgo, né? Eu preciso voltar. Então vamos lá. Magia. Então a gente tem como tirar magia. Não do mesmo jeito que foi feita. Tá? Mas temos dentro da técnica um jeito de tirar isso utilizando gráficos, montagem de gráficos. E durante a montagem a gente vai sentindo como que os feixes de energia, veja, magia, feitiçaria, sim. Isto é, parei para fazer um ritual para você, porque eu podia só ter tido raiva. Isso não é magia. Se eu estou com ódio de você, gostou? Tudo bem, vai e volta, não é? Eu tenho que usar alguém. Tá. Forma pensamento, magia, parei. Dediquei um tempo a você, linda. Entendeu? Nem que seja com uma velinha rosa. Isso também é magia. Ou precisa ter frango, precisa ter farofa. Precisa? Ou eu posso parar, olhar para a tua foto e falar, lá, 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 lá. Isso não é magia? Então, é o quê? Com certeza, e aí é que é legal, porque quanto mais treinado a gente é mentalmente, mais rápida é a volta. Isso é legal, faça e terás de volta imediatamente. Veja o quanto você é bom fazendo mal, porque volta rápido se você for bom de verdade, porque se não for, nem isso não volta, demora. Aí lá na frente, quem sabe, tá longe, né? Até para se ferrar, tem que se ferrar logo, é para aprender logo. Porque assim, o ser humano é legal, né? A gente podia aprender por imitação, não poderia? Por contemplação, por meditação. E como é que a gente gosta de aprender? No porradão, não é? Então, é o método mais eficiente para o ser humano. Ok, se você tomar um porradão e melhorar, ótimo. E se você tiver que tomar 10 iguais? Aí danou-se, né? É muito porradão, né? Igual, pelo menos muda o erro. Vamos ganhar ponto positivo, vamos voltar na outra série de um jeito melhor, né? Sabe? Então, isso tudo está contando para o caderninho de vocês. Isso tudo faz a diferença. Isso tudo faz a diferença no que vocês fazem, no que vocês tratam, nos pacientes de vocês, nas famílias de vocês. Nós somos uma família só, gente, ou não? Veja, 12 gerações de antepassado, nós não falamos isso? Vocês vão ver na iridologia, também tem isso. Isso aqui não é coincidência. Vão estudar outras coisas e vocês vão ver geração de antepassado. Os orientais cultuam antepassados por quê? Porque são bobos? Ou porque eles estão corretos, acreditando que mandando a luz para os seus antepassados, eles também... Tudo bem, né? Que vai um pouco assim, eu deixo lá bom para eu também ficar bem, mas está fazendo. Não está? Então, olha lá. Até perdi. Nem sei onde é que eu ia mais. É o quê? Olhar os 12 antepassados. Para falar da família, né? Então, olha aqui, ó. 12 gerações de antepassados entrando na gente. Tá? Vocês querem uma fórmula rapidinha para adquirir vampiro de laço de sangue? Porque até agora nós aqui somos só vampiros comuns, não somos? Tem família aqui? Os famílias são família, ok. Agora os que não são família, vou dar uma regra rápida. Se vocês ficarem com uma pessoa, entenderam o meu ficarem? Se vocês ficarem com uma pessoa, ficarem. Só beijinho não é, tá? Uma vez por semana, durante 6 meses, consecutivamente, este ser passa a ser seu irmão energético. E agora? E ele vem com 12 gerações de antepassados. Isso porque eu estou fazendo as contas que vocês foram bonzinhos e pegaram um por semana. Porque se pegaram mais de um, vejam quantos vêm junto. Aí faz de conta, faça de conta. A minha ex-avó paterna, que imagina que eu sei quem é, porque hoje em dia a gente não conhece nem vô quase, não é isso? A minha ex-avó materna ficou com o seu 12 avô paterno lá atrás. E tchuc, juntaram. Aí, eles faz de conta ficaram juntos até, depois de muitas 12 outras gerações, e veio seu tio, tá bom? Um tio.
que ficou com a minha tia, lá longe, com a minha bisavó, sei lá. E assim a gente vai juntando, gente. Nós somos tudo da mesma árvore. Com certeza o seu bisavô já deve ter passado com a minha trisavó. Vocês estão entendendo? Ai, mas é só aqui? Não, é daqui para a China, porque eu vou para Alasca, eu vou dar uma passadinha de férias e lá eu faturo uns 10 durante um mês e volto com uma família maior. Certo? Chega aqui, aquele lá vai lá, ganha uma família na China numa viagem de turismo. E aí aumenta e a coisa vai disseminando. Gente, isso é ganhar vampiro de laço de sangue. Somos uma família só, no mínimo por esta teoria, sem contar as outras. Ok? Voltando. Voltando para onde? Que eu nem sei de onde eu saí. Magia. Pós-cirúrgico, que é uma coisa que nem os alunos ainda têm muito bem, que a gente pega a energia da cirurgia. Também tem como a gente tratar isso daí com gráficos muito simples, gente. Tá? Muito simples. Pós-cirurgia no sentido de energia, tá? Mas também de cicatriz, que nós já falamos antes. Bom, Energivamp, a gente tem, eu já falei, gráficos para achar se foi o ex-sócio, a amante, a não sei o quê. Tudo bem que isso aí a gente faz meio escondidinho com o paciente na frente, porque se aparece uma amante danou-se, né, e a mulher está junto. Sabe que uma vez eu dei um furo? Eu só pensava em amante que não podia aparecer. E um dia eu falei para a moça, olha, seu neto tá vibrando, está sugando você. Meu neto? Seu neto? Não tenho neto. Você tem neto? Não tenho neto. Tenho neto, tenho neto. Você tem filho? Tenho. 16 anos. Adivinha? Já estava de 3 meses e a mãe não sabia. Então, existia um neto. Então, cuidado quando a gente trabalha também, porque não é só a mãe, tem neto, tem mais um monte de coisa escondida aí que a gente nem imagina, tá? Bom, os ascendentes eu já falei. Físicos, a gente tem gráficos para trabalhar cada órgão físico. ENF 1, 2, 3, que é foco de energia intrusa, e aí a gente tem gráficos específicos, a gente tem 3 origens para isso daí, autogeração, desequilíbrio iônico, por exemplo, no tempo que está calor para frio, frio para calor, parece que a gente estala, não é? Quando muda, e a gente estala mesmo, porque a gente perde íons para o clima, tá? Então isso também pode dar o ENF 1, 2, 3. A gente tem acupuntura na nossa técnica, e aí é que vem o negócio. A gente forma acupunturistas em 4 meses. O doutor Vu não está aqui agora, porque ele está abrindo uma turma nova no SEATA. Mas ele deixa eu dar aula lá. Então, se ele deixa, ok. Por quê? Porque eu entro só no final das turmas, quando elas já vão se formar no mês seguinte. Entendeu? Porque a gente chega e fala assim, bom, muito bem. Agora vocês vão fazer síndromes complexas, vão achar todos os pontos pela radiestesia. Hã? Eu estou aqui há 2 anos e meio, e não vou fazer isso em 3 horas. Gente, como vocês podem fazer isso com ervas, com remédio, com cor? Vocês têm isso na mão, né? Não tem novidade. E vocês podem o quê? Ah, mas eu não vou pôr agulha em ninguém, não sou acupunturista. Ótimo, você tem jeito de botar agulha em outra coisa? Tem ou não? Como? Voodoo branco. O que é voodoo branco? É acupuntura à distância, é simples demais. Está simples demais. Acha os pontos e pica. Veja o tempo que precisa deixar. Está aqui. Não tem novidade. Para? Sim. E pimba, né? Então, crie. Que já é. Não é? Já criou, não foi? Não é? Não é louco? Pois é, mulher, é coincidência. Sabe o que é coincidência? Tudo que a gente faz é coincidência. Parabéns. É muito simples a gente botar nossa mente em conexão e fazer acontecer. Ponto final. Tá? Bom, acupuntura. ENF costas. Aqui é um gráfico específico para corte de antepassados. Você tem que saber quando usar, né? É só quando sai no tratamento. Não é porque eu sei que eu tenho 500 gerações atrás de mim com coisa ruim que eu vou abrir um gráfico desse e deixar. Então, é um gráfico que começou com uma plaquinha, depois a gente tinha que tirar a foto das costas do cara pelado, daí dava muito trabalho, porque ele era... Vinha a mãe, e a gente falava, mas é para tratar seu filho? É... Então, você espera ele dormir, sem nada de camisa, vira de barriga para baixo, bate uma foto da costa, que eu vou botar a plaquinha na foto. Não dava, né? Até ela conseguir entrar no quarto, pegar o cara sem roupa, já era. Então, a gente foi mudando muitas coisas. Quando ele começou, a gente usava muitos cristais, muitos cristais.
Agora não, a gente usa 2, tá? A tecnologia chega para a mente, não chega? Ou é só para celular? Né? Então tá aí. E ele foi mudando, e aí eu fui mudando, e a gente vai, vocês vão mudando. Isso é liberdade, tá? Bastão Atlântico, muita gente conhece. A gente tem isso dentro da técnica também, tá? Com algumas especificações para ficar um pouco mais simples, para não ter que ficar 2 dias lá mirando, pensando que minha mente tem que funcionar em 24 horas de tratamento. Não dá para ser um pouquinho mais rápido? Tipo 10 minutos, assim, vamos agilizar? Então, veja, a gente está aqui para deixar a coisa mais eficiente também, mais rápida, né? Para que vocês vejam que a gente pode fazer as coisas efetivamente em tempo mais curto. Eu não preciso ficar 2 dias com o bastão de Atlante, como a gente vê um monte de pessoas fazendo, não precisa disso. Então, a nossa técnica vem também para fazer cada um de vocês acreditar cada vez mais naquilo que vocês já são capazes. Porque a partir do momento que vocês já são capazes, vocês não precisam de técnica, vocês não precisam de pêndulo, vocês não precisam de nada. E agora? Vem em casa, tá? Vem então no meu consultório, eu vou olhar para você, você olha para mim. Porque a base da radiestesia qual é? Telepatia? Então, telepatia. Então, é nisso que nós vamos ficar, tá? E como eu não uso mais pêndulo, nem gráfico, nem nada, eu fico assim para você. E no final você me paga. Você me paga? Ok, então me paga. Veja, nós precisamos de coisas para transformar em crença. Tá? Tem muita gente que cura e vocês têm em amigos e em família pessoas que estão curando vocês de graça. Mas não, foi coincidência, foi o bolinho da minha tia que ela fez de laranja, estava bom, fiquei curada depois que eu comi o bolinho. Não foi ela que te deu um babababá e te deixou bom, né? Isso a gente não vê. Gente, radiestesia é a gente. Pura, simples, nua e crua. Energia, ponto final. Tá? É muito mais simples. Pirâmide, que a gente usa também. Aqui alguém usa pirâmide para tratar. É uma forma geométrica, né? Excelente para cicatrizações, para dor, para febre, para tudo, para aquilo que vocês quiserem, inclusive para dar comandos. Então, a gente tem isso na técnica também, a gente utiliza a pirâmide de Quéops, tá? Porque existem outras pirâmides também, que é Freire, a que a gente usa é Quéops. Graman, que é um gráfico que começou grandão, né, mestre? A gente ia colocando gráfico por gráfico disso que vocês estão vendo aqui, e aí batia um vento, você queria se suicidar. Entendeu? Então era um tal de coloca, não respira. Coloca. E outra, né? Ninguém movimenta dentro da sua casa, né? Porque senão saía tudo voando. A tecnologia chegou também, então o gráfico foi ficando cada vez mais simples, tá? Isso aqui, então, antigamente, ou na técnica inicial, era usada para magia, tá? A gente usa para outras coisas também, agora. E o gráfico está pronto, hein? Olha só que simples. Não está simples? Está pronto! Vocês estão entendendo? Está pronto, é botar o nome e saber usar, só. Ok. Chakras, que todo mundo deve saber trabalhar de algum jeito. Aqui a gente tem um grafiquinho que trabalha. Bota pedra, ok, vamos embora. Isso aí só para ilustrar. Energético, que são os nossos gráficos, tá? A não ser o 4 setas, que é comum, todo mundo usa. Qual? 4 setas, né? Os setas. Círculos, isso. Que é o comum, que é o que a gente usa, o labirinto que todo mundo usa, não é isso? Que é o comum. E o resto são gráficos nossos, tá? Que só usa quem fez o curso, que é da técnica mesmo específica e que foram criados a partir da conexão do mestre. Ok? Já temos mais gráficos saindo aí. E esse Triluxor, que a gente já vê aí há muitos anos sendo feito em cobre. Esse aqui, ó, vamos ver se vocês já viram. Já viram? Isso aqui é nosso também, tá? E está aí há séculos já, vendido em cobre, vendido isso. Veja, não nos interessa patente de nada mesmo, porque não existe. A gente só quer que as pessoas deem a César o que é de César, no mínimo por respeito. Isso é legal. Tá? Porque a gente respeita. Então, é um gráfico que funciona para muitas coisas, ok? Muitas. Esse aqui é o similar do decágono que todos usam, sabe? A farmácia, para fazer a farmácia, é a nossa farmácia. E esse aqui é o nosso carro-chefe. Se vocês forem ver, o nosso logo vem com o positivador de 6.
Esse gráfico é o que faz, é o nosso rotorrouter, é o que empurra as coisas, a gente trabalha em órgãos físicos com ele, a gente trabalha na hora de pirâmide, a gente trabalha com ele muito, 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 tá bom? Ok, órgãos físicos, farmácia, a gente monta as farmácias, a gente faz erva nesse potencializador, a gente faz remédio aí, a farmácia é de uso pessoal. Se você quer trabalhar com os florais de tal, basta você ter gráfico para pesquisar. A grande dificuldade é qual? Fazer a sua farmácia nos semicírculos, para você pesquisar e montar. Botou água, está feito. Ok? E autotratamento sempre. O que a gente faz para o outro é só trocar a ficha, não é isso? Se eu trabalho com fichas à distância, ou mesmo de perto, ficha, testemunho. Troca, bota a sua lá e se trate. Tá? Isso aqui é legal porque a gente pode fazer acupuntura para a gente, sem ter que se picar, sem ter que se machucar. E a gente pode fazer um monte de coisas, remédios diários para a gente, para a nossa família. Tá? Então é uma coisa muito legal, que dá para você abrir sua mente e usar, porque está prontinho. Ok? Ok? Olha que bonito isso aqui. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Nem desejo, às vezes, a gente tem. A gente gostaria. Se gostaria, está xoxo demais. Quem gostaria, não tem. Ou a gente quer, ou a gente vai ficar não gostaria. E aí é de cada um, é individual. Vamos lá, gente, raça, vocês são radiestesistas, a gente precisa de mente ativa nisso daí. De vontade, de propósito. E se eu tenho propósito e tenho objetivo, eu consigo o que eu quero. Tá certo? Perguntas? Nada? Tudo bem? Ok? Nada? Acabamos, bonitinha? Mais quanto? Eu tenho 10 minutos. Se alguém quiser abusar, vai lá. Sim. Com tanta coisa para tratar? Ah, você está ferrada por quê? Porque você é médica? Não! Então, meu bem, lógico que você pega energia ruim já dos seus pacientes e também de todo mundo que está à sua volta, né? Se você trabalha num local, por exemplo, no hospital, o hospital é um lugar de energia muito ruim. A começar pelo imóvel, que a gente tem que analisar um por um, imóvel. Quando a gente fala de imóvel, a gente está falando de veio de água subterrânea, a gente está falando de geobiologia, a gente está falando de poste de alta tensão, a gente está falando de formas geométricas. Mas a gente está falando também do hospital em outro jeito, das substâncias que tem lá dentro, da forma pensamento que se coloca. Sim, se a gente for ver assim, não é para ficar louco quando vê a técnica, não, porque a tendência é essa, né? Quanta coisa, estou frito. Veja, você administrou sua vida até agora, não é isso? Então, você tendo um pouco mais de conhecimento a respeito, tem como você se proteger mais. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais alerta a gente fica para se proteger de alguma forma. Quem aprende a técnica tem esses instrumentos. Quem não aprende vai fazer os seus próprios. Mas você tem que estar alerta. Isso faz a diferença. Conhecer o inimigo. Conhecer o inimigo, você sabe como trabalhar com ele. Tá? Só um minutinho. Isso vai de terapeuta para terapeuta. Ela me perguntou se a gente precisa de autorização do paciente para tratá-lo. Tá? Eu disse que isso vai de terapeuta para terapeuta. Tem terapeuta que pergunta ao pêndulo se pode tratar. A nossa linha não pergunta nada, a gente trata. Ok? A nossa linha. Não, a pergunta foi, para fazer o nosso curso, se precisa ter noções básicas. A pessoa não precisa ser nem da área da saúde, não precisa nem saber onde está o mamilo. Se ele estiver conectado, eu já tive alunos e alunos que não eram da área da saúde e destruíram de bom, tá? Porque também tem um lado legal, eles não têm pré-conceitos, não vem com vício, vem tudo livrão, então tudo é conexão e a coisa acontece. Então não precisa de pré-requisito nenhum, é chegar lá com vontade de mandar ver.